Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje é segunda-feira à tarde, umas 2h15 da tarde aqui na minha cidade. É dia 7 de outubro de 2024. Hoje minha filha começou as comemorações do Dia das Crianças, né? Essa semana de Dia das Crianças. E o que tá acontecendo comigo? Tô com falta de ar já. Fiquei até um pouco depressiva, assim, triste, porque eu tenho hipersensibilidade. Quem tá sempre aqui sabe que eu sou superdotada e os superdotados são hipersensíveis. E quando se fala de criança, eu chego em casa, vou orar, e aí pego o devocional, abro, que é hoje, 7 de outubro, as parteiras não fazem o que o Egito manda. Elas preservam aqueles meninos, né? Porque a ordem era que as crianças fossem abortadas. Daí eu vou trazer para vocês uma sugestão de leitura, que é a Mônica, que é um livro contra o aborto. Vou falar rapidinho sobre o que é. Ai, ficou lindo, incrível esse livro da autografia. Nossa. As 3 gerações, a avó, a mãe e a filha. Aqui a gestação da Dominique, né? A gestação da Mônica. Da Dominique não, da Estrela. A Dominique é a avó. A Estrela é a mãe e a Mônica é a neta. Olha como ela é tão bonita aqui. Linda, né? Saudade do meu cabelo comprido. A Dominique, ela fica grávida porque ela sofre vários abusos, né? E, enfim, ela chega a ser levada até uma clínica de aborto. Ela é levada pela própria esposa do homem que a abusa. E essa mulher, ela já está acostumada a fazer isso. Ela sempre faz isso, então para ela não é um choque fazer aquilo. Ela sabe que o marido dela faz essas coisas e ela mesma leva as moças para abortar. Então ela já fez isso muitas e muitas vezes, dezenas de vezes. Só que a Dominique, quando ela chega ali naquele ambiente, dá um pânico nela, um desespero, e ela sai correndo, né? E a mulher vai atrás dela para que ela volte para fazer o procedimento. E aí tem uma outra mulher ali que está mais uma vez fazendo um outro aborto. E ela interfere e diz assim: olha, se você não quer tirar essa criança, então você não tira, não vou deixar ela forçar você a tirar, né? E aí as duas se tornam amigas e ela tem o bebê que é a Estrela. O que acontece que anos depois, né, a Estrela ela se casa, tem uma história diferente da mãe dela, né, tem o bebê dentro do casamento, que é a Mônica, e a Mônica se torna abortista. E a Mônica acredita que bebês frutos de estupro, de abuso ou fora do casamento, eles não merecem viver. Eles são a escória, sabe? Eles, sendo eliminados, tornarão o mundo mais leve para todo mundo. Melhor para todo mundo. Ela só desconhece, né, que pelo seu pensamento a sua mãe não existiria, portanto ela também não existiria.
Enfim, a história é bem legal. Estava aqui e eu não sei porque falar de crianças me remete a falar dos fetos, entende? E eu tenho um amor muito grande por eles. Quando eu falo essa palavra feto, eu sou inundada de amor. Eu tenho vontade de chorar toda vez. Eu sou inundada por um amor muito grande que eu não sei de onde vem isso. Eu e eles, eu tenho quase a impressão que nós somos uma coisa só, eu e eles. Quando eu falo deles, é como se eu estivesse falando de mim mesma. Sempre que eu falo do aborto, eu falo da visão do feto e nunca da visão da mãe. Porque é essa visão que é me dada, essa é a visão que Deus me dá, entende? Eu tenho a impressão que quando eu luto contra o aborto a favor da vida, é como se eu estivesse lutando pela minha própria. Eu não sei explicar, como se eu fizesse parte dessa massa. A única coisa que eu sei é que com, eu acho que 12 anos, eu assisti um vídeo na escola católica, colégio católico, e que mostrava o procedimento do aborto, os corpinhos deles retalhados, e aquilo, eu entendi que aquilo tinha muito a ver com a minha vida, que não era algo à toa, entende? Eu não sei os meus colegas, mas para mim aquilo foi um aviso de que, olha, esse é um dos seus chamados. Então se prepara, é isso que eu quero de você. Tanto que quando eu cheguei naquele colégio, no dia que eu cheguei, quando a gente entrou, eu e minha mãe, a gente estava procurando um colégio para eu estudar, porque eu vim do colégio japonês que só tinha do pré à quarta série. E daí eu entraria na quinta série com 11 anos. E a minha mãe falou, vamos buscar pela cidade um colégio para você. E foi o primeiro onde a gente foi conhecer. E tinha um bebê raquítico ali, carne e osso, né, que foi deixado na frente do colégio por uma pessoa. E estava no colo de uma freira que estava sem hábito, mas você olhava assim, dava para perceber que era uma freira, não sei porquê. Sandálias, uma roupa assim mais simples, né? Nem sempre elas estão de hábito. E a hora que eu vi aquele neném e a freira falando assim, nós vamos cuidar de você, sabe? Nós vamos cuidar dele. Eu virei para minha mãe e falei, esse é o meu lugar. É aqui que eu vou ficar, né? Quando eu era criança, a minha mãe contava algumas histórias, né? De aborto, tentativa de aborto. E assim, ela não falava assim, nós somos contra o aborto. Mas ela sempre dava a entender, quando ela contava um fato real, de que, ai, que pena que tentaram tirar a criança, né? Ainda bem que, sabe, que não conseguiram, que foi lá, alguém interviu e tal. Até teve um caso que meu próprio pai impediu, né, um aborto. Ele foi procurado e ele disse assim, eu não posso ajudar com o aborto. Eu posso ajudar com o nascimento. Que ajuda, eu ajudo financeiramente.
pode vir morar na minha casa, se precisar de alimentos, de o que precisar, se eu for gastar, vai ser com o nascimento, não com a morte dessa criança. E aquilo, assim, as pessoas pensam que criança não repara. Criança repara tudo. Aquilo lá foi, uau. Eu amei aquilo. Eu amei que ele fez isso, sabe? Ele e minha mãe. Até hoje eu amo isso, sabe? Eu amo que eles tenham feito isso. Mas com 11 eu comecei a escrever, né? Mas eu escrevia sobre amor romântico. Ainda não tinha adentrado nesse âmbito aí. Mas era algo que estava ali, entende? Dentro de mim, nas minhas experiências. Ai, gente, eu quero ver o pessoal. Aí, viu? Linda, Poliana. Outro dia eu ia fazer um comentário para vocês sobre essa questão da família, né? O que é família. Eu escrevi dos 11 aos 16 e assim, sempre sobre amor romântico. Cheguei a escrever sobre luto. Cheguei a escrever sobre essa ilusão dos olhos. A visão da ilusão, eu escrevi. Mas assim, não cheguei a adentrar na questão do aborto, da vida. E aí, com 24 anos, eu fui para o Japão. Já estava 7, 18, 19, 21, 22, 23, uns 8 anos sem escrever. E assim, se for ver qual a experiência que eu tive que me repetir a vida, crianças não planejadas, algo do tipo, tem uma lembrança bem marcante na minha vida, que é em relação comigo e com a minha mãe. Um dia apareceu em casa uma moça jovem, não sei, deveria ter minha idade, e com um menininho pequeno. Eu acho que o nome do menino era Gustavo, Gustavinho, alguma coisa assim. Gugu. E aí, minha mãe me apresentou ela, tal. E aí, eu não sei como, minha mãe falou que ia ajudar ela. Ela era mãe solo, né? Olha só, coincidência. E eu jamais pensei que eu ia ser mãe solo. E daí minha mãe pegou o neném e ficava no colo assim com a criança. Olha, Melissa, acho que tem foto com desse dia aí. Eu lembro, não sei se minha mãe levou ela na loja, comprou algumas coisas para criança e tal. E minha mãe falou dela, tinha dó dela, né? Tava sozinha lá no Japão, sabe? Com essa criança e tal, precisava de ajuda. E o que Deus me falou por esses tempos, por exemplo, né? É que eu sempre ficava assim, poxa, minha mãe queria tanto ser avó. Minha mãe queria muito ser avó. Você não tem noção. E daí eu pensava assim, poxa, quando minha filha nasceu, minha mãe já estava doente, né? E não teve oportunidade de pegar no colo, sabe? Ah, eu lembrei de uma outra cena. Teve uma amiga minha que teve neném, também mãe solo. A gente foi visitar, minha mãe pegou o neném, também o menininho, né? E pegou a mantinha assim e fez um charutinho, né? Minha mãe sempre falava assim, ai, que ela gostava de fazer e era boa de fazer charutinho, né? Nas crianças.
E daí eu tava assim, poxa, por que que eu tive filho só depois que minha mãe já estava doente? Por que que ela não pôde aproveitar com saúde, né? Poxa, se eu soubesse, enfim, mas não, sabe? Foi assim, né? E ainda foi despreparado, né? Então, assim, não teria como ser antes, porque também eu não sou casada, né? Se eu pudesse, teria feito diferente também, né? Agora Deus me deu outra visão, né, por esses tempos, de será mesmo, né, que a sua mãe não foi avó? Lembra daquela moça lá no Japão que ela ajudou, pegou no colo, né? Lembra daquele neném da sua amiga que ela fez charutinho também? Ela não estava sendo avó naquele momento? Estava. Então eu falei, uau. Então muitas vezes é essa, sabe? A visão da família que Jesus tem, né? Então ela teve as oportunidades dela, né, de ser avó. Tô tentando me lembrar quando que eu comecei a escrever a Mônica. Se eu não me engano, a Mônica foi escrita aqui no Brasil. Mas assim, não foi algo do nada. Talvez eu tenha começado a escrever em 2010. Cheguei aqui em dezembro de 2009. Eu queria falar sobre a Mônica. Eu queria falar sobre uma mulher abortista. Extremamente abortista. Rígida. O oposto de mim. Só que aí, quando eu fui começar a escrever, Deus falou assim, será que seria a avó dela? Daí, aí pronto. Se tive que falar da avó, tive que falar da mãe e da filha, né? Daí foram criadas três. E assim, a Melissa contra o aborto já existia, né? Só estava no forninho. Então, assim, muitas coisas já estão dentro da gente, só vão se manifestar depois alguma obra, uma música, um livro, um filme, um roteiro, sei lá, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês é que eu tenho uma ligação muito forte com eles, né? Eu sempre digo aqui, né? Porque uma amiga minha me perguntou se eu já fiz um aborto. Não, não. Tanto que sempre, como eu digo, que eu escrevo sobre aborto é da visão do feto, nunca da mãe. Inclusive, uma coisa que Deus está me trazendo para não odiar o pecador, mas odiar o pecado. Porque eu tenho outros temas, como prostituição, e outros temas. E Deus tem me pedido para não odiar o pecador, mas o pecado. Então, uma coisa que eu vou, como é que fala? Ajustando dentro de mim. De entender, mesmo eu não tendo, por exemplo, eu não tendo feito um aborto. Entender as pessoas que fizeram e dizer para elas, você pode se arrepender, né? A partir do momento que você se arrepender, Deus te perdoa. Vai, não peques mais, quer dizer, não faça mais isso, entendeu? Ninguém está incólume, sei lá, ninguém pode dizer, ai, que não vou ficar grávida sem querer, você não sabe, entendeu? Então, o que Deus sempre espera é que você assuma as suas atitudes, os seus pecados, se arrependa e assuma as suas responsabilidades, entendeu? Mesmo que você não tenha condições, ele sempre provê, Jeová Jireh, né?
Deus é o Deus provedor. A partir do momento que você diz, Senhor, eu farei a tua vontade, pode ter certeza, sabe? Ele vai fazer de tudo que você consiga cumprir isso. Entende? Eu tenho várias obras em formação, já tenho algumas concluídas também sobre esse assunto. E tem uma coisa que, assim, é loucura para vocês, mas eu sinto um chamado do lado deles para mim. Tipo, um pedido de socorro. Me ajudem, Melissa, sabe? Me ajudem. Nos ajudem, sabe? Nos ajude. Então, assim, é como se eles fossem uma massa e eles pedissem socorro pra mim, entendeu? Sabe que uma coisa que já passou pela minha cabeça é o seguinte: eu já vi muito conselho empresarial, não é empresarial, conselho assim para você ter sucesso na vida e você saber para qual tipo de leitor você está, sei lá, direcionando sua obra, quais são, sabe, a camada da sociedade e tal. E daí, assim, eu tenho alguns temas que é tipo sobre os fetos, sobre os animais. Daí eu pensei, caramba, mas o meu nicho são os fetos, o meu nicho são os animais. E aí, eu sempre digo assim, que eu venho do direito, né? Venho do direito para a literatura, para as artes. E eu não abandonei o direito, mas eu parece que entendi a questão de eu querer fazer a faculdade de Direito, que era a palavra que Deus me deu no dia que eu estava no pátio do colégio salesiano. Eu ouvi aquilo lá, justiça, é isso que você vai fazer, justiça. E aí eu pensei, justiça? Por que eu vou fazer justiça? Eu vou fazer direito então, né? Eu tinha 16 anos. Ah, então é isso, é direito. Daí, assim, hoje eu entendo que essa justiça não é direito, não é faculdade de direito, né? Aprendi muita coisa, assim, mas é através da literatura, através da arte, entendeu? Seja visual, seja escrita, né? Sempre justiça, sempre para mim. Qualquer coisa que eu vou escrever, eu tenho que ter a sensação de que eu estou falando sobre algo que é tabu e que ninguém quer falar e que as pessoas vão ficar ofendidas, vão ficar, mas porque eu estou trazendo à tona algo que ninguém quer ouvir, entender, ninguém quer falar sobre isso, mas que eu preciso trazer isso, entendeu? Então, eu pensei assim, estou advogando, eu tenho falado isso, advogando de forma literária. Minha guerra é literária. E isso. E aí uma coisa que eu já falei com Deus, como que os fetos vão me pagar? Como que os animais vão me pagar, né? Se eles não têm dinheiro. Não, eles não vão te pagar. Aliás, eles não te devem nada. Você está aí por isso, então você deve isso a eles. Você deve isso a eles. E você vai fazer isso, porque é por isso que você está aí. Então, assim, eu sempre tive a noção de que eu não estou aqui simplesmente para ter um trabalho, ganhar um salário, ser feliz, comprar roupas, pagar água e luz. Não é. Ganhando ou não ganhando. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Vou cumprir o que eu tenho que cumprir.
E eu tenho que ouvir esses pedidos de socorro, tanto vindo dos animais, dos fetos, daqueles que não têm voz, entendeu? Não tem voz, eles não têm voz, eles não podem se defender. Então, sou eu que vou à frente, que escrevo, que falo. E aí, depois que eu escrevi esse livro, né, a Mônica, acho que dos 6 livros, acho que esse é o único, mas tem que voltar. É que assim, eu tenho vários pedidos de socorros que eu recebo, vocês não têm noção. E aí eu tenho o foie gras, que eu comecei. Eu digo assim, que eu tenho que cumprir minhas promessas. Eu digo assim, eu sou boa cumpridora de promessas. Então, assim, tem várias coisas que eu prometi fazer e que esse ano, principalmente, desses últimos meses pra cá, eu comecei a escrever livros que eu tô há anos falando que, ó, eu prometo. E é eu com essa massa, tipo, fetos, prometo trabalhar a sua causa. Patos, gansos, eu prometo trabalhar, eu vou trabalhar a sua causa. Entende? Então, assim, o meu ver, pensar de trabalho não é conceito de direito. O que é o trabalho? Você precisa estar submisso a alguém e você precisa ter um rendimento, salário. Eu não, meu trabalho é uma promessa que eu faço para uma massa desprotegida que precisa de proteção e justiça, que é algo que eu faço entre mim, Deus e essa massa, que é incondicional e é muito difícil. Daí eu tenho que cumprir, entendeu? Porque a minha vida aqui é justificada por essas coisas, entende? E também isso me dá sentido de vida, porque muitas vezes eu tô triste por muitas coisas da vida da Melissa, entendeu? E aí quando eu faço essas coisas, nossa, eu me sinto tão útil, sabe? Poder ajudar. E daí, igual tem um livro que já tá terminado, que no final eu escrevo uma mensagem para os fetos. Que é muito estranho, porque como que eles vão ler a mensagem, né? Eu fiz um vídeo aí pra vocês que ainda vou lançar, que é sobre a Anne Frank. Ela coloca algumas mensagens assim, logo no início do diário dela, que ela diz assim: sei que nós seremos grandes amigos. E aí é como se ela, sei lá, tá falando isso pra quem? Será que é pro leitor? Sabe? Ela sabe que um dia alguém vai achar o diário dela. E eu muitas vezes eu faço isso, eu escrevo para alguém que não pode ler. Sei lá, posso escrever uma mensagem para um pato, para uma vaca, para um feto. Se bem que o feto ele pode vir a se tornar, né, um ser adulto. Inclusive eu tenho um conceito que eu digo, nós somos os fetos. E que não faz sentido eliminar os fetos, sendo que nós somos os fetos. Quando eu olho um feto, é como se eu estivesse vendo a mim mesma. Então, assim, eu não consigo imaginar lutar contra um feto, sendo que eu sou esse feto. Sei lá, é meio estranho isso. No final, eu vou dizer pra vocês sobre as parteiras, né? As parteiras que falam, olha, não. E eu sou essa parteira. Não faço a vontade do Egito. Não escreva a favor do aborto. Na verdade, eu faço o trabalho oposto. Eu trabalho contra as autoridades, entende? Contra o Egito, né? E hoje nós temos muitas parteiras contra as crianças, contra os fetos, que são cientistas, que são professores, que são médicos, que são enfermeiros, né?
São mulheres da sociedade, homens da sociedade, autoridades, políticos, né? Que são essas parteiras que decidiram ser a favor do Egito. Só que Deus me pediu para te perguntar: você ama as crianças? Você ama mesmo as crianças? Mas assim, quais crianças você ama, sabe? Crianças são crianças ou existe hierarquia entre elas? Entende? É um conceito que eu tenho trabalhado, é sobre isso, a Melissa de verdade e a Poliana de verdade, né? De fato, eu não tenho nenhuma vantagem, sabe, de ser contra o aborto, das crianças bastardas, né? Porque eu sou uma criança planejada. Eu sou uma criança amada, sou uma criança fruto de um casamento, sabe? De um pai que muito me amou, sabe? Que me esperou. Desde antes, meu pai sempre dizia, os meus colegas saíam por aí, gastavam todo o dinheiro e eu guardava. Eu queria ter uma família, eu queria ter uma filha, eu queria dar tudo para ela. Então, sim, eu fui planejada, né? Mas aqui dentro do meu coração me dizia, você é esse feto, você é essa bastarda, você é esse feto rejeitado. Você tem que lutar porque você também faz parte dessa massa. E muitas vezes eu me vi dentro do ventre sendo abortada. Não sei porquê. Muitas vezes. Não sei se você... Talvez Deus tenha me dado essa visão para que eu tenha empatia e faça esses trabalhos. Mas assim, era sempre de dentro do ventre, entendeu? A minha visão da agonia do feto, E aí eu tive uma filha sem planejamento, que não matou, mas eu já estava, ó, pintando fetos, um monte de fetos, um monte de fetos. Eu fiz um projeto de desenho, no, bem próximo, mas eu já estava há muito tempo pintando fetos. E trabalhando sobre essas questões, mas eu pintei muitos fetos, muitos. E eu acredito que Deus me deu a minha filha assim, sem planejamento, o oposto de mim, para que, sei lá, me testasse, dissesse, você é realmente contra o aborto, né? Vamos ver. A partir do momento que você se posiciona, Deus, ele traz os recursos, ele traz as pessoas para te ajudar, sabe? Ele torna, sabe? Ele quer que o milagre aconteça, ele mesmo quer, sabe? E assim, uma das coisas que eu vou trabalhar bastante ainda nisso, sabe? O diabo não faz vidas, o diabo não faz vidas, quem faz vidas é Deus. E quem ceifa uma vida terá que se ver com o próprio Deus. A avó Dominique, capítulo 6. Como que eu vou falar isso? Nós temos na Bíblia duas mulheres vivendo situações semelhantes. Pense qual delas você seria, né? Nós temos a Agar e nós temos a Betseba. A Agar, ela é convidada, ela é escrava, né? Primeiro que ela não tem livre-arbítrio, ela é escrava, então ela tem que fazer o que lhe mandam, né? Então ela é mandada a dormir com Abraão para gerar um filho, né? Eu sei que é cultural, mas enfim, já havia uma promessa e Sara não respeitou isso, né?
E ela se deita com o seu dono, com Abraão, e gera aquela criança. E existe Betseba, né, que foi avistada, uma mulher casada que foi avistada por Davi, e Davi amava mulheres casadas. Ele amava tomar o que era do outro, terras, reino, né? Então, assim, ele fazia tudo de forma sutil, que ele parecesse, desculpa falar, mas ele parecesse o herói. Mas pra mim, ele era o bandido. E então essas duas mulheres são bem semelhantes, elas ficam grávidas, né? Essas crianças bastardas, essas crianças que não foram geradas dentro do casamento, entendeu? O que acontece com Betseba, né? Eu imagino ela entregando, logo que nasce, entregando aquele filho para Davi, né? Antes que a criança nascesse, ele recebe a visita do profeta, que diz para ele: essa criança não pode nascer. Se essa criança existir, as pessoas sempre que olharem para você vão lembrar do teu pecado. E você é uma pessoa avisada, você é um rei, entendeu? Você não pode ter um bastardo na sua vida. Esse é um dos motivos que muita mulher aborta ou abandona seus filhos. Homens também, né? Porque vai manchar a sua honra, né? Mulheres casadas abortam muito, porque ficam grávidas de seus amantes, né? Não são só mulheres solteiras, não. Mães levam suas filhas para abortarem porque ficaram grávidas de homens que elas consideram pobres, incultos, ou que não vão ser bons maridos, ou que não vão casar, sabe? Resolveram não assumir, e aí elas querem que as filhas continuem solteiras, que todos pensem que elas ainda são puras, virgens, para elas esperarem pela pessoa certa. E muitas mulheres solteiras também abortam para esperar pela pessoa certa. Eu digo que a vida não é roleta russa. Sabe, o que você pega, eu já fiz pintura sobre isso, pega uma arma e fala assim, brincadeirinha, não ia te matar não. Esse eu mato, esse não. Então assim, ou você odeia muito uma criança, ou você ama de paixão, que é o preferidinho, né? Então assim, Jesus odeia lugares marcados, não existem preferidos, não existem crianças superiores e crianças inferiores. Na semana do Dia das Crianças eu quero falar isso. Eu não sou superior à minha filha por ter sido planejada, né? E eu devo a ela essa luta, mas essa luta já vem antes, né? Da alma Melissa. Então, assim, a mãe que se sente no poder de matar o seu filho, né? Não, nós não temos esse poder. Eu nunca me senti que eu tivesse escolha. Eu não tinha escolha, sabe? Porque a mulher, quando está gestante, o corpo não é dela, o corpo é da criança. Tanto que o organismo tira o meu joelho e ficou mais fraco. Nunca tive, assim, dor no joelho, depois que eu tive minha filha assim. Então, assim, o organismo tira da mãe para dar para a criança. Em primeiro lugar para a criança. Se faltar para a mãe, problema dela. A criança é prioridade, entendeu? Então, salvar a criança, se der, né? Quer dizer, os nutrientes para a criança em primeiro lugar. E você vai ver que depois que você for pai ou mãe, para a criança, sabe? Sempre em primeiro lugar. Você sempre deseja que o seu filho não passe pelas dores que você passou, que seja mais feliz. Enfim, sabe? Mas eu vou terminar de falar sobre Betseba e Agar. O profeta diz isso para ele, né? Não pode.
é preciso derramar o sangue dessa criança. Essa criança, Deus diz, não é Deus. É o profeta acredita, sabe? Segundo aquilo que ele crê na cabeça dele, que aquela criança não merece nascer, porque ela é fruto da... E assim, eu segui um canal judeu que ele explica isso. Uma criança que é fruto de um ato sexual fora do casamento, ela tem que morrer. Tem que morrer. Porque não dá para limpar essa criança. Não dá para limpar. Entendeu? Ela está suja perante Deus. Então é assim que eles pensam, é por isso o profeta diz isso. Então é uma sentença de morte, não é que Deus falou, é uma sentença de morte. Só que Davi amava muito Betseba, né, pela beleza dela, não pelo caráter, né, porque para mim também ele não tinha caráter, né. E aí ele aceita aquilo, porque ele quer continuar sendo rei, entendeu? E um homem que ama mais o seu posto do que o seu filho, para mim esse homem não tem caráter. E a Betseba, nasce essa criança, ela entrega para Davi. E ele fica ali só aguardando a criança morrer. Só aguardando. A criança não ganha nome. Toda criança israelita, quando nasce, ganha um nome. Um nome com significado. Para eles é muito importante o nome. E essa criança não ganha nome. É muito estranho. E dá a impressão que ele fica aguardando aquela criança morrer. Ele sabe que vai morrer porque a criança não vai ser alimentada. Betseba não vai dar o peito. Não vão dar água, não vão dar leite, não vão dar nada, nenhum carinho, não vai ser tocada. Uma criança suja, uma criança impura, como eles gostavam de dizer. Pessoas impuras não devem ser tocadas, sabe? Porque ele, o puro, não pode tocar em algo impuro que é o seu filho, entendeu? É o discurso de hoje, sabe? As crianças fruto de estupro, de abuso, são impuros, não merecem viver. Entendeu? Então os puros vão à frente discursar e pedir pela morte dos impuros. E Agar tem o seu filho, e a Sara, que fez todo o planejamento daquilo, ela cede, ela volta atrás e manda Agar para o deserto. Por que Agar não diz, ei, deixa eu ficar aqui com vocês? Vamos nos desfazer dessa criança, assim como Davi fez. Mas não, ela pega o seu filho de modo corajoso e vai para o deserto. Enfrenta tudo. E Deus ali sustenta. Para mim, mulher de verdade foi ela. Entendeu? Que enfrentou um deserto pela vida do seu filho. Porque Sara não enfrentou isso. Ela fez alguém passar pelo deserto. Betseba trocou o seu filho por um posto de rainha, para ter outra criança depois que ela chamasse de preferido, de o homem mais sábio do mundo, né? Que montou haréns com milhares de mulheres sofrendo ali, trancafiadas, né? Para dizer depois que ele buscou, em 1000 homens encontrou um digno. Entre todas as mulheres, ele não achou nenhuma digna para ele. Então, assim, quem você seria, Betseba ou Agar? Com certeza eu sou Agar, sabe? A mulher que enfrenta um deserto pela minha filha. Certeza. Porque vale a pena, sabe? Perder posto, perder, ser mal falada como ela. Ai, o filho da escrava. Não ligo, entende? Tudo pela vida, mesmo que as pessoas falem mal de Agar, ela foi a única que foi mulher de verdade. Então, assim, é isso. Feliz Dia das Crianças e ame as crianças, e lute por elas. Até mais.